Então vamos começar? Vamos conhecer então a história de Naila. Gente, Naila foi uma bebezinha que nasceu em um pequeno vilarejo no Antigo Egito há 4.000 anos atrás. Esse vilarejo era só de camponeses, pessoas muito simples, trabalhadoras da terra. E o pai e a mãe de Naila esperavam o primeiro bebê, estavam começando a formar a própria família. Eles estavam muito felizes, muito eufóricos com a chegada do bebê. E aí, finalmente, o dia do parto veio numa noite de lua cheia. Foi um parto difícil, por ser o primeiro, mas deu tudo certo e a mãe conseguiu ter a sua bebê de uma forma muito saudável. A Naila nasceu cheia de força, de energia. E a Naila nasceu muito bonitinha, saudável, rechonchudinha. E a mãe pegou no colo nas primeiras horas e ficou observando ela ali, ela estava envolta numa cobertinha, e depois foi dar o primeiro banho na Naila. Quando ela foi dar o primeiro banho na Naila, que ela virou a bebê para dar o banho nas costas, para lavar as costinhas, ela viu que na altura assim das costelas tinha uma manchinha. Só que era uma mancha muito bem feita e tinha uma figura que ela estava reconhecendo. Aquilo era o símbolo da deusa Ísis, a chave de Ísis. E aí ela sentiu algo no coração dela. Ela sentiu que a filha dela estava sendo destinada à deusa Ísis. E naquele primeiro momento aquilo impactou ela de uma forma que ela não sabia nem definir como. Felicidade, honra. Nossa, a deusa Ísis chamava a filha dela. Isso era uma grande honra. Mas ao mesmo tempo bate uma certa tristeza, né? Porque ela começa a imaginar que a partir de um certo momento ela não estaria mais com a filha, porque ela deveria entregar a filha ao templo da deusa Ísis. Foi isso que ela entendeu. Se ela carregava aquela marca, era porque Ísis estava chamando por ela, e que então ela precisava ser entregue para o templo. Então ela meditou alguns dias sobre isso, e o marido, percebendo a introspecção da esposa, perguntou para ela o que estava vendo. Ela não estava feliz com a chegada da bebê, e ela contou. Mostrou a mancha para o marido também se impactou, porque realmente era muito claro ali, muito parecido mesmo com a chave de Ísis. E aí, os dois entenderam que de fato ela era destinada ao templo. Então, com apenas algumas semanas, eles decidiram partir para o templo de Ísis e entregar a filha para a deusa Ísis. Então eles foram. Demoraram alguns dias para chegar, por volta de uns 3 dias. E aí chegaram no terceiro dia pela noite, já começava a anoitecer e eles tiveram que fazer a travessia do rio Nilo, inclusive, porque o templo fica no meio do rio Nilo, numa ilha isolada ali. Então teve essa travessia que eles tiveram que fazer a barco. E aí finalmente, após uns 20 minutos de travessia, chegaram nessa ilha. Chegando na ilha, estavam muito apreensivos, ainda não sabendo se ia dar certo ou não, se as sacerdotisas iam aceitar a bebezinha, mas tinham fé de que o destino de Naila se cumpriria. E então, tocam no portão, e aí, após uma longa espera de alguns minutos, chega uma sacerdotisa e atende os dois. Então, ela pergunta do que se trata, e eles contam tudo o que aconteceu, o motivo deles estarem ali, mostram a pequena Naila. E então a sacerdotisa pede para ver essa tal mancha. Para ter trazido a bebê até ali tem que ser algo realmente impactante. E aí quando eles mostram a manchinha dela, descobrindo as costinhas, ela também se impacta e fala: nossa, ok, eu vou chamar então a sacerdotisa anciã, que é a nossa mestra, a que rege todo o templo aqui, para ela ver, para ela decidir. E aí foi correndo chamar a anciã. Aí demorou mais alguns minutos lá. Chega a anciã. A anciã já é uma senhora, uma mulher bem madura, muito séria, muito lúcida e muito tradicionalista. Assim, ela segue todas as regras com muito rigor e muita seriedade. É claro, ela tem que pôr ordem no templo todo, então ela tem que ter uma certa postura ali. E aí ela chega, vê o casal, pergunta novamente o que é, o casal explica de novo. E só que ela fica um pouco desconfiada, porque quem se torna sacerdotisa são apenas crianças, bebês que nascem de um sacerdote e uma sacerdotisa. Precisa ter esse sangue puro da linha sacerdotal, senão não pode se tornar uma sacerdotisa.
Então ela ficou um pouco, sabe, ali achando que não ia dar certo, que eles tinham se enganado. Só que aí a sacerdotisa que atendeu pediu para eles mostrarem a mancha para ela. E aí a mãe novamente descobre as costas da bebê e a anciã vê essa mancha. E novamente ela também se impacta. Ela olha e fala, nossa, realmente parece de fato a chave de Ísis, isso é incontestável. E ela olha por alguns segundos para a bebê, olha para os pais ali e sente que de fato tem alguma coisa nessa criança e decide aceitá-la. Então ela pede para outra sacerdotisa pegar a bebê no colo, agradece aos pais ali e se despede então deles de uma forma muito fria até. Os pais se despedem também, muito emocionados ali com a aceitação da anciã, pegando a bebê para cuidar no templo e para fazer dela uma sacerdotisa, mas ao mesmo tempo se sentindo ali tristes também, porque seus destinos haviam se separado a partir de então. Quem sabe quando eles poderiam rever a filha. E aí se foram, né? Voltam lá para o vilarejo, fazem toda a viagem de volta para o vilarejo. Uma sacerdotisa, ela é destinada ao templo durante toda a vida. Elas não saem do templo, salvo algumas raras ocasiões de festividades, de ter que comparecer ali em algum lugar que o faraó ou a rainha solicitasse a presença delas, mas elas viviam de fato no templo ali durante toda a vida. Era o destino de uma sacerdotisa. Então, provavelmente os pais não haveriam de volta, ou haviam pequenas chances que haveriam de volta. E assim, a Nayla começa a vidinha dela dentro do templo. Com apenas algumas semanas, ela é entregue ali. Então a Nayla começa a vida dela no templo de Ísis. Subitamente, a anciã decide fazer uma reunião inédita e urgente com as demais sacerdotisas, que são as mais velhas do templo, que são as médiuns também, fazer uma reunião para entender qual é o destino da Nayla ali. Elas sempre tinham essa questão de consultar os oráculos para entender se deviam fazer algo ou não. Então, perante o acontecido, ela se sentia mais segura de chamar todas essas outras sacerdotisas e fazer esse ritual. Na verdade, esse ritual ele era feito para cada pequena sacerdotisa que nascia. Então, nascia uma bebê dentro do templo, elas faziam esse ritual, justamente para entender qual era o destino, qual que eram os dons daquela sacerdotisa, o que ela vinha contribuir no templo. E aí, dessa forma, a sacerdotisa era guiada e ensinada a desenvolver aquele dom. Só que no caso da Nayla, ela só queria saber, ela não revelaria nada para Nayla. Então ela decide fazer o mesmo com a Nayla para entender qual era o destino dela. E aí, depois de toda a cerimônia que elas fazem, cada uma consulta no seu oráculo, tendo as intuições, elas trazem tudo que elas viram e entraram num contexto comum, muito claro ali, que a Nayla vinha para trazer uma ferramenta, uma poderosa ferramenta de conexão espiritual e de cura. E a anciã fica um pouco chocada com tudo aquilo, com essa revelação, né, que ela não esperava, de uma bebê que nem era puro sangue. Como que isso aconteceria? E ela fica um pouco em conflito. Poxa, ela não pode se tornar uma sacerdotisa, mas ela vem com essa missão tão importante, então ela tem que ser uma sacerdotisa. E aí fica em conflito ali, para alguns minutos, para tentar entender qual a melhor decisão. As demais aguardam, e aí chega um momento que ela fala, bem, analisando tudo o que aconteceu, tudo que vocês trouxeram aqui, então a minha decisão é a seguinte: nós não revelaremos nada sobre essa ferramenta para a Nayla. Ela precisa trazer isso de uma forma natural e intuitiva, tem que vir dela. E ela precisa manifestar isso até os 17 anos. Se ela não manifestar, que é a idade que geralmente as sacerdotisas manifestam seus dons, ela não vai se tornar uma sacerdotisa. Ela pode viver aqui, mas como uma ajudante, uma aprendiz, uma sacerdotisa não. Então essa decisão que é tomada, e ela faz questão de frisar que nenhuma ali pode quebrar esse sigilo e falar nada para Nayla. Isso ela tem que manifestar sozinha. Só assim a anciã vai entender de que ela realmente está cumprindo o seu propósito. Então, a vidinha da Nayla
começa a seguir ali dentro do templo e ela vai crescendo de uma forma saudável. Ela é criada ali pelas sacerdotisas, que cada uma tem uma função. Tem aquelas que são dedicadas aos cuidados com bebês, tem aquelas que são as amas de leite que amamentam. Então não tem uma mãe, todas são as mães e cada uma cumpre uma função. Tem as cozinheiras que dão a comida. Isso desenvolve esse senso comum das sacerdotisas, de cuidar umas das outras, esse feminino, né, ali se apoiando, crescendo e aprendendo umas com as outras. Então Naila vai crescendo. Por volta de uns 7 anos, ela já tem mais consciência das coisas, mas ela já começa a perceber que existem algumas que já não aceitam a Naila, porque todas sabem o que aconteceu. Ela foi entregue pelos pais, que ela tem uma mancha e que ela não é uma puro sangue. Então sempre tem aí algumas conversinhas acontecendo, tanto por parte das adultas quanto por parte das crianças também. E ela obviamente percebe esses comentários, não se sente muito confortável. Algumas dão uma certa excluída da Naila em algumas brincadeiras, em algumas conversas, em algumas rodinhas. Outras são um pouco mais abertas. O fato era que Naila não tinha muitas amigas, não tinha muitas crianças próximas dela, né? Porque de alguma forma ela era diferente, todas sabiam da sua história. Mas mesmo assim, ela não se sente abalada, ela sente que de fato ela é diferente das demais, e tem uma razão para isso. Ela meio que aceita essa condição e ela gosta de estudar, ela gosta de aprender as coisas, principalmente das aulas de música, das aulas de dança. Ela se sente muito interessada por música e dança. E assim a Naila vai crescendo. E aí chega um certo ponto que ela já está ali na fase da adolescência, com 16 anos de idade. Ela ainda não consegue definir muito bem o dom que ela traz, ela sabe que ela tem muito interesse pela música e pela dança, e que tem momentos que ela está sozinha e que ela dança que são muito especiais para ela. Mas ela não tem isso como um dom, e sim como uma coisa que ela faz, que é muito íntima dela. E aí chega um ritual da lua cheia, que acontece todos os meses, a cada lua cheia, e nesse ritual as sacerdotisas se conectam com a lua cheia e fazem aí um ritual de abundância para que as plantações cresçam, que as mulheres fiquem férteis para terem os bebês, e tudo isso vai se criando ali no Egito a partir das sacerdotisas. Então, ela participa desse ritual, mas apenas assistindo, porque ela não é uma sacerdotisa, ela é só uma aprendiz por enquanto. Só que esse ritual parece que está um pouco diferente, a energia daquela lua está muito especial e a Naila começa a sentir uma coisa diferente no ar. Então começa a tocar uma música. E através dessa música, ela sente que ela quer mexer o corpo dela. Um movimento assim muito natural vem, né? Ela sente uma vontade enorme de dançar, mas ela não pode, ela só pode assistir. Então ela fecha os olhos e fica se imaginando dançando durante toda a música. Já nem presta mais atenção no que está acontecendo. E aí a única coisa que ela quer é dançar. Então o que ela faz? Ela espera tudo terminar. Ela espera até que tudo seja recolhido, tudo que foi usado para o ritual, as velas, né, os véus, tudo que foi usado, os incensos, tudo é recolhido, guardado, limpo, demora horas, mas ela fica ali ajudando, né, fazendo questão de ajudar para ter certeza que acabou. E aí todas vão dormir, finalmente se recolhem. E aí a Naila se vê livre para fazer o que ela ama, dançar. Então, ela relembra da música na cabeça dela e se entrega para aquele momento sublime de conexão. Com aquela lua cheia ainda, forte como estava aquela energia, ela começa a sentir aquela energia pulsante dentro dela, então ela começa a mexer o corpo dela como ele quer, ela deixa ele fluir naturalmente. E disso vem uma conexão incrível, ela se sente conectada com tudo e com nada ao mesmo tempo. É como se ela estivesse de fato meditando e flutuando, como se ela estivesse num verdadeiro transe ali. E aí ela tem esse momento de conexão fortíssimo. Ela dança até exaurir toda a vontade dela de dançar, e aí ela vai, se recolhe e dorme. Nessa noite, em especial, após aquela dança tão intensa e forte, ela tem um sonho muito real. Ela não sabe bem o que é,
mas ela vai vendo na frente dela várias coisas acontecendo. Ela se vê como uma sacerdotisa, só que com outras roupas. Ela se vê num templo azul com dourado, muito diferente do templo de Ísis, que era de pedras. Parece que era diferente, parecia outro povo. E ela se vê ali como essa sacerdotisa e começa a passar vários flashes na tela mental dela. Ela se vê fazendo uma dança que tem múltiplos usos. Uma hora é uma dança que cura outras pessoas. Outra hora é uma dança que conecta com o espiritual. Outra hora é uma dança que conecta com o passado, com memórias, com ancestrais. Outra hora é uma dança que conecta com o feminino das mulheres. E ela se vê ali ensinando e mostrando aquela dança para outras mulheres. E aí de repente ela acorda. Quando tudo termina, ela acorda eufórica, relembrando de tudo aquilo de uma forma assim muito clara. Só que ela não sabe o que é aquilo. Ela só sabe que foi muito real. E aí ela pensa assim, preciso conversar com alguém. E aí ela decide conversar com a anciã, que é a mais velha ali, com certeza ela ia explicar sobre tudo aquilo que aconteceu. E na cabeça dela, a dança começa a fazer um pouco mais de sentido. Ela percebeu que pode ser algo mais. Poxa, nessa visão que eu tive, a dança serve para curar, ela serve para conectar com o passado, com as ancestrais, com o espiritual, com o feminino. E tudo aquilo vai fazendo muito sentido na cabeça dela. Mas ela não tem certeza, ela precisa conversar com a anciã primeiro. E aí ela espera o sol raiar, sai disparada do quarto, vai correndo falar com a anciã. E a anciã, muito ocupada com os afazeres, com todos os compromissos que ela tem, fica um pouco impaciente ali com aquela euforia toda da Naila, mas fala assim, tá bom, então você, perto da hora do almoço, que eu vou estar livre, passa na minha sala pra gente conversar. E a Naila fica toda feliz, porque a anciã sempre foi muito fria com ela e observadora. Ela até ficava um pouco desconfortável na presença da anciã, ficava nervosa, né? Não sabia o que esperar. Ela só ficava observando a Naila de um jeito estranho. E o fato dela ter dado atenção ali pra Naila naquele momento foi muito bom pra ela, né? De alguma forma ela se sentiu aceita. E ela ficou muito feliz. Primeiro porque a anciã ouviu ela de uma vez por todas. E segundo porque ela ia conversar com a anciã, que ia explicar pra ela o que tinha acontecido no sonho. E aí ela vai próximo do meio-dia e conversa com a anciã. Chega na sala dela, se senta ali na mesa, né, na frente dela, e começa a contar eufórica tudo que ela viu nos mínimos detalhes. A anciã começa a analisar tudo que a Naila estava trazendo e vai pensando, né, em tudo aquilo. O primeiro pensamento dela foi como que uma dança pode curar pessoas? Como que uma dança pode conectar com o passado? Como que uma dança pode trazer tantas coisas para uma pessoa? Será que é isso mesmo? Será que ela tá certa? Ela achou que a Naila estava assim, fantasiando um pouco sobre tudo aquilo, né? E decidiu não deixar a Naila eufórica demais. Afinal de contas, ela não podia confirmar nada para Naila. Ela tinha que manifestar isso sozinha. Então, ela esperou a Naila terminar e disse: agradeço, Naila, por ter compartilhado comigo esse sonho incrível que você teve, realmente muito impressionante, e podemos conversar em algum outro momento sobre tudo isso. E aí dispensou a Naila. E a Naila foi como se tivesse jogado um balde de água fria em toda a empolgação dela. Ela ficou muito chateada que a anciã não falou nada para ela, não explicou nada sobre tudo aquilo, e ela acabou achando que aquilo tudo era uma grande besteira da cabeça dela e ficou muito triste. Passou o dia todo introspectiva, pensativa e bem entristecida. E aí a única coisa que ela queria era voltar a dançar, porque somente nesse momento ela se sentia ela mesma. Ela se sentia livre, de alguma forma ela sentia que libertava emoções que estavam ali, sabe, perturbando ela, angústias. Parece que ela liberava tudo isso durante a dança. E assim ela foi fazer. Assim ela decidiu fazer naquela noite mais uma vez. Só que aí ela já estava no pátio pronta para dançar. Se conectou ali com a luz do luar, começou a dança de novo daquele jeito super conectado, e ela não percebeu que a anciã ainda não havia se recolhido. Ela tinha se entretido numa conversa com uma das sacerdotisas de afazeres do templo.
acabou se demorando um pouco e foi a última a se recolher. E aí, quando ela passava pelo corredor de pilastras, ela percebeu que a Nayla estava no pátio, lá na frente, dançando. E aí ela olha para a Nayla, não consegue reconhecer que era a Nayla, olha de longe, e aí finalmente ela reconhece que era a Nayla e fica muito brava e pensa: o que ela está fazendo aí dançando essa hora da noite? Era para ela estar dormindo. E então um espírito se aproxima da anciã. Ela não enxerga esse espírito, mas ele se aproxima aqui, um espírito de luz, benfazejo, que vem contribuir com a jornada da Nayla. Toca no terceiro olho da anciã e aí ela tem uma visão vendo a Nayla dançar. E termina por aqui o episódio de hoje. Mas eu quero explicar para você tudo isso que aconteceu até agora, tá? Então vamos entender direitinho. A dança sagrada ainda não existia nesse tempo em que a Nayla tinha nascido. A Nayla seria a precursora, a que traria de volta a dança sagrada, porque ela nasceu lá em Atlântida. Aquele sonho que a Nayla teve, na verdade, foi uma regressão de vidas passadas, que foi, digamos que, incentivada pela dança que ela tinha feito. A Nayla teve aquela dança de conexão pura, que abriu os chakras dela, inclusive do terceiro olho, da visão espiritual. Por isso que ela teve uma regressão de vidas passadas durante o sono. Então, nessa regressão, ela percebeu que a dança sagrada havia nascido em Atlântida, que de fato acontece. Essa dança, ela vem de Atlântida, ela foi concebida pelos Atlantes. Os Atlantes eram muito sábios em tudo que era arte, magia, em tudo aquilo que era conexão com a natureza, e eles decodificaram, trouxeram do espiritual para a terra a dança sagrada. Então a Nayla teve essa percepção, ela entendeu que a dança veio de lá, ela só não sabia explicar o que era aquilo. A anciã percebeu, mas não quis falar para ela. Então esse é o princípio da dança sagrada, veio lá do templo de Atlântida para o templo de Ísis no Egito, tá? Outra coisa, por ela ter praticado aquela dança, num dia de lua cheia, potencializou ainda mais os efeitos da dança sagrada. Por isso que abriu tanto os chakras dela e por isso que ela teve toda aquela memória de vida passada. E aí vai ter uma nova revelação que vai vir no próximo capítulo sobre a dança sagrada através da visão da anciã. O que será que ela vai ver? Porque o espírito tocou aqui nela. Então ela vai ter uma visão ali sobre a dança sagrada. O que será que ela vai ver? Então aguarde o próximo capítulo para saber exatamente o que a anciã vai conseguir ver na dança da Nayla. O que será, né?